Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, cujo tema é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Estamos na lição número 11, que tem por título a intercessão de Jesus pelos discípulos. E o textual diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste". João capítulo 17, versículo 3. E a verdade prática: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. E a leitura bíblica em classe está em João capítulo 17, versículo de 1 ao 3, e depois versículo 11 ao 17. Vamos para a introdução. Na presente lição iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dois discípulos e dois cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. E o primeiro tópico é a oração de Jesus e a sua glorificação. E o primeiro subtópico, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No início de João 17:1 está escrito: "Jesus falou essas coisas". Esta frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consolação. O nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. A oração registrada em João 17 é sem dúvida uma das mais profundas expressões do coração de Cristo. Diferente das muitas orações curtas que vemos no Evangelho, esta apresenta um conteúdo extenso, revelador e intimamente ligado à missão do Salvador. Conhecida como oração sacerdotal, ela revela a comunhão perfeita entre o Filho e o Pai e deixa ensinamento precioso para todos os cristãos. Logo no início do capítulo, João nos apresenta um cenário. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu e disse: "Isso aconteceu porque depois da ceia e das últimas instruções aos discípulos, ao orar, Jesus não o fez apenas por si, mas também pelos que estavam ao seu lado, e por aqueles que ainda viriam a crer". Trata-se de uma oração dividida em 3 partes distintas, porém interligadas por um mesmo propósito: glorificar o Pai. Primeiro, Jesus ora por si mesmo, declarando que chegou a hora de ser glorificado, não com vaidade, mas para que o Pai fosse glorificado nele. Em seguida, intercede pelos seus discípulos, pedindo proteção, santificação e unidade. Por fim, Jesus amplia sua visão e ora pela igreja futura, por todos aqueles que creriam por meio da pregação dos apóstolos.
rogando ao Pai que todos sejam um, assim como Ele, o Pai, são em um. Vamos para o segundo subtópico, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, na finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, Salvador do mundo. A oração de Jesus pela glorificação não deve ser compreendida como um pedido de exaltação, como já foi lido, no caso de exaltação pessoal, como ele buscasse reconhecimento terreno ou vanglória. Pelo contrário, ele buscava o reconhecimento terreno ou vanglória. No caso, não era bem assim. Então, vemos aqui que trata-se de um momento solene da profunda submissão e consciência da missão redentora que estava prestes a ser consumada. Ao declarar: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho glorifique a ti. Então aqui Jesus estava se referindo à cruz, não como um fim trágico, mas como o ápice da obediência e do cumprimento do plano divino para a salvação da humanidade. Sua glorificação viria por meio de sofrimento, da entrega total do amor sacrificial, que revelaria ao mundo o caráter santo e justo de Deus. E essa glorificação, portanto, não se limita à ressurreição ou à exaltação de Cristo no céu, embora essas etapas, no caso, façam parte do plano. A cruz em si é gloriosa. Por ali Deus se revela plenamente como o justo misericordioso, punindo o pecado, mas oferecendo perdão por meio do sacrifício vicário de seu Filho. O apóstolo Paulo, ao refletir no caso sobre esse mistério, declara que o Cristo, sendo em forma de Deus, se esvaziou e assumiu forma de servo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus exaltou soberanamente. A obediência de Jesus foi o caminho para a sua glorificação, e essa obediência de Jesus foi o caminho para a sua glorificação e revelou a glória do Pai. Além disso, ao dizer: para que também o teu Filho te glorifique a ti, Jesus demonstra que sua morte traria glória ao Pai ao revelar seu amor, justiça, santidade, graça de forma incomparável. Em vez de buscar glória para si mesmo, Jesus desejava que, por meio da sua obediência, o mundo visse o verdadeiro caráter de Deus. E essa é a essência da oração, um clamor para que, através da redenção, os homens conhecessem a Deus e recebessem a vida eterna. Como ele mesmo afirma: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos para o terceiro subtópico, a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como o Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente o nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse.
E essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ao dizer agora, glorifica o Pai, no caso, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, Jesus revela com clareza a sua natureza divina e eterna. Esta não é uma simples expressão poética ou simples. Trata-se de uma afirmação direta sobre a sua preexistência e igualdade com o Pai. Antes mesmo da criação do mundo, o Filho já compartilhava da glória celestial, vivendo em perfeita comunhão com o Pai. A encarnação não anulou essa divindade, mas velou-la temporariamente, a fim de que o Verbo se tornasse carne e habitasse entre os homens, conforme está em João 1,14, cumprindo assim o plano de redenção. O pedido de Jesus não é uma reivindicação ilegítima de honra, mas é uma retomada da condição gloriosa que sempre foi sua por direito eterno. Ao pedir para ser glorificado junto de ti mesmo, ele não busca uma glória separada, inferior ou independente, mas a mesma glória que já possuía com o Pai na eternidade. Isso reforça a doutrina da Trindade, onde o Filho é coeterno e coigual e substancial com o Pai. O apóstolo João, em sua primeira epístola, reforça essa verdade ao afirmar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Não se trata, portanto, de um homem pedindo para ser glorificado, mas do próprio Deus encarnado, reivindicando a glória divina que lhe pertence. E essa declaração de Jesus também tem implicações diretas para a fé cristã. Ao revelar a sua divindade, ele mostra que somente o Filho pode revelar plenamente o Pai. Somente aquele que veio do céu e retornou para lá possui autoridade para dar a vida eterna. A salvação não é apenas um processo emocional ou filosófico, mas um encontro com o próprio Deus, que se fez homem para morrer pelos pecadores. Ao crer em Jesus, o ser humano não está aceitando apenas um mestre ou profeta, mas está reconhecendo o único que pode perdoar pecado, justificar o ímpio e reconciliar o homem com Deus. Vamos para o segundo tópico, a oração de Jesus pelos discípulos. E o primeiro subtópico, a intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seria os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Era teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens, que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Na oração sacerdotal, Jesus demonstra um profundo cuidado com os seus discípulos, intercedendo ao Pai em favor daqueles que haviam recebido a palavra e crido em sua missão. Nos versículos 4 e 8, conforme lemos acima, ele apresenta de forma reverente a um relatório espiritual do ministério que desempenhou durante o seu tempo na terra.
Não se trata de vanglória, mas de uma prestação de conta, alguém que cumpriu fielmente o propósito para o qual foi enviado. Ao dizer, eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, Jesus reconhece que a sua missão estava chegando ao fim e que os frutos de seu trabalho já estava evidente na vida dos discípulos. A intercessão pela proteção dos discípulos, especificamente no versículo 6, é um testemunho da preocupação de Cristo com a continuidade da obra no reino. E ele se refere aos seus seguidores como homens que do mundo me deste. Isso mostra que, embora vivesse no mundo, eles pertenciam ao Pai e foram escolhidos por Ele para seguir o Filho. E Jesus não os via apenas como um companheiro de jornada, mas como um presente do Pai confiado a Ele para ser preparado e enviado. Essa visão reforça o valor inestimável que cada discípulo tem para Deus, bem como a responsabilidade espiritual de quem os guia. Ao afirmar que esses homens guardavam a tua palavra, Jesus reconhece que, apesar das limitações humanas e falhas que ainda cometeria, ele já havia acolhido com sinceridade a mensagem do Evangelho. E essa fidelidade não consistia em perfeição, mas em uma disposição de coração e compromisso com a verdade revelada por Cristo. Jesus sabia que após a sua partida, esses discípulos enfrentariam perseguições, tentações e desafios espirituais profundos. Por isso, ele intercede por sua proteção e unidade, pois sabia que a obra de evangelização do mundo dependeria diretamente da firmeza desses homens na fé. A oração de Jesus, nesse contexto, também ensina que a missão da igreja só pode ser cumprida se aqueles que lideram e ensinam estiverem verdadeiramente protegidos e sustentados pelo poder de Deus. Vamos para o segundo tópico. Subtópico: os discípulos receberam a palavra. Apesar de em certas ocasiões os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente o ensinamento de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos seus ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Ao declarar em sua oração e guardar a tua palavra, como está em João 17,6, Jesus reconhece que seus discípulos haviam acolhido e permanecido fiéis à mensagem divina revelada através dele. E esse reconhecimento, porém, não nega que os discípulos enfrentaram momentos de incompreensão, medo e até incredulidade durante o ministério terreno. No entanto, o foco da oração é a sinceridade do coração deles e a disposição em aprender, seguir e obedecer. Guardar a palavra não significa apenas conhecê-lo intelectualmente, mas permitir que ela se transforme a vida. Os discípulos demonstraram essa disposição ao deixarem tudo para seguir o Mestre e continuarem com ele mesmo diante das dificuldades. É importante notar que, apesar das limitações humanas de Jesus, os identifica como homens que receberam e guardaram a palavra. Isso revela o olhar gracioso do Senhor, que valoriza o esforço sincero e compromisso interior mais do que performance perfeita. O processo de aprendizado dos discípulos foi gradual e muitas das verdades espirituais ensinadas por Jesus só seria plenamente compreendida após a sua ressurreição, especialmente
depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi nesse momento que a promessa do Consolador se cumpriu e o Espírito revivou as lembranças dos ensinos de Cristo, capacitando os discípulos a pregar com autoridade e clareza. O sermão de Pedro, registrado em Atos 2, é uma demonstração concreta dessa transformação. Um homem que anteriormente havia negado Jesus por medo e agora se apresenta com ousadia diante de uma multidão, expondo as Escrituras, explicando o plano de salvação e convidando ao arrependimento. E essa mudança só foi possível porque a palavra havia sido implantada em seu coração e agora era ativada pelo poder do Espírito. A experiência dos discípulos mostra que guardar a palavra é mais que lembrar texto bíblico e permitir que ela molde a mente e corrija os caminhos e produza frutos que glorificam a Deus. Além disso, o exemplo dos discípulos ensina que todo aquele que aceita e obedece a palavra também é capacitado para testemunhar com autoridade. Não basta apenas conhecer as Escrituras, é necessário vivê-las. Vamos para o terceiro subtópico. Protegido do mundo. O versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, é importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Vivemos em um tempo em que os valores do mundo são cada vez mais distantes dos princípios do Evangelho. A afirmação de Jesus em João 17,14, que diz: dai-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então aqui revela uma profunda verdade espiritual. Os discípulos de Cristo não pertencem mais a este sistema mundano. Aqui o termo mundo não se refere à criação de Deus ou à humanidade em geral, mas sim um sistema de valores, pensamento e comportamento que se opõe diretamente à vontade de Deus. Trata-se de uma estrutura espiritual influenciada e governada por Satanás, como o apóstolo Paulo bem descreve em Efésios capítulo 2, versículo 2, ao mencionar o príncipe das potestades do ar. Então essa oposição entre o mundo e os discípulos de Jesus é inevitável. Quando alguém recebe a palavra, de Deus, então ela passa a viver sob uma nova autoridade, a do reino de Deus. Isso naturalmente causa um contraste, com o sistema mundano, resultando em perseguição. Rejeitando até o ódio, a luz de Cristo brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. O mundo não tolera a verdade, que denuncia o pecado. Por isso odeia aqueles que foram transformados pela palavra. No entanto, essa inimizade é uma marca a que pertencemos a Cristo. Jesus mesmo afirmou que se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas justamente porque fomos tirados dele, somos alvo da sua hostilidade. Diante disso, é necessário entender que essa separação não significa isolamento físico. Cristo não orou para os discípulos fossem tirados do mundo, mas sim para que fosse guardado do mal. O desejo do Senhor é que estejamos no mundo, mas sem sermos moldados por Ele. Isso exige vigilância espiritual e firmeza na fé. A palavra de Deus é o nosso escudo contra a sutileza do sistema mundano. Lá em Salmo 19, versículo 11, declara
que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por meio dela que somos santificados e fortalecidos para resistir às influências contrárias ao reino de Deus. Vamos para o terceiro tópico: a oração de Jesus pelos que viriam a crer. E o primeiro subtópico: a oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como o que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Quando o Senhor intercede dizendo para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, revela o desejo de uma união que vai além da aparência ou da organização religiosa. Trata-se de uma unidade espiritual, baseada na comunhão com Deus, no amor mútuo, na verdade da palavra. Essa unidade não é produzida por uma estrutura humana, mas pelo agir do Espírito Santo na vida de cada crente. A relação entre o Pai e o Filho é um modelo dessa unidade. Jesus é o Pai que não são apenas aliados ou parceiros em um projeto divino. Eles compartilham da mesma essência, propósito e vontade. Orar para que o seu discípulo também seja um. Cristo está chamando a igreja para viver em harmonia. Todo o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo espírito, conforme Paulo escreveu aos Filipenses. Lá está no capítulo Filipenses 2, versículo 2. A unidade verdadeira, né, nasce do coração regenerado, que coloca os interesses do reino acima das diferenças pessoais, culturais ou denominacionais. Infelizmente, a história da igreja tem sido marcada por divisões, disputa e desentendimentos. Infelizmente, muitas vezes a vaidade, o orgulho e a busca por poder busca ruptura, causa ruptura no corpo de Cristo. No entanto, a oração de Jesus nos lembra que a unidade é a parte essencial do testemunho cristão. Ele mesmo afirmou: para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso significa que a maneira como os crentes se relacionam entre si impacta diretamente a forma como o mundo percebe a mensagem do Evangelho. Quando há uma comunhão verdadeira, o mundo vê Cristo refletindo na igreja. Mas quando há contenda, escândalos e divisões, o nome de Deus é envergonhado entre os homens. A unidade pela qual Jesus orou não elimina a diversidade, mas valoriza. Deus deu dons diferentes aos membros do corpo, e essa variedade enriquece a igreja. No entanto, todos devem agir com humildade, buscando sempre edificar uns aos outros. A comunhão dos santos é sustentada pelo amor, conforme João escreveu: aquele que ama o seu irmão está na luz. Mas quando o amor de Cristo governa os relacionamentos dentro da igreja, as diferenças não se tornam barreira, mas oportunidade de crescimento mútuo. Segundo subtópico: propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial do salvo com membros do corpo de Cristo. 2, a união essencial do salvo promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. E 3,
A união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E 4, a união essencial dos salvos, manifestada na glória como Filho de Deus e detentores da vida eterna. Então, vendo aqui o propósito da unidade. A unidade espiritual da igreja não é apenas um ideal desejável ou um sinal de boa convivência entre os crentes. Trata-se de um propósito divino que impacta diretamente o testemunho da igreja diante do mundo. Quando Jesus orou para que todo fosse um, ele acrescentou: para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso mostra que a unidade da igreja está diretamente ligada à credibilidade da mensagem do Evangelho. O mundo precisa nos cristãos como algo que comprove a realidade de Cristo. Então é isso que se torna evidente quando os crentes vivem em comunhão verdadeira como membro de um só corpo, movido pelo mesmo Espírito. A primeira razão pela qual essa unidade é indispensável está no fato de que todos os salvos formam essencialmente um único corpo, o corpo de Cristo. Paulo ensina que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. E essa união não é simbólica, mas real. Quando alguém nasce de novo, torna-se uma nova criatura, ele passa a fazer parte desse organismo espiritual. Logo, a unidade entre os crentes é natural para quem verdadeiramente está em Cristo. Negá-lo ou desprezá-lo é ir contra a própria natureza do corpo, que é o Senhor, que o Senhor formou. Então, é preciso estar unido. Além disso, essa unidade se aprofunda à medida que os salvos crescem no conhecimento de Jesus Cristo. Pedro exorta crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 3,18. E o conhecimento espiritual não nos torna mais independentes, mas mais conscientes da nossa independência do corpo. Quanto mais conhecemos a Cristo, aprendemos a amar, perdoar e servir uns aos outros. E a maturidade espiritual, portanto, favorece a unidade. Não se trata de uniformidade, mas harmonia fundamentada em verdade espiritual. Outro aspecto fundamental dessa união é o desenvolvimento do fruto do Espírito. Conforme está lá em Gálatas 5, capítulo 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo destaca a qualidade que promove a verdadeira comunhão: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e aí vai, domínio próprio. Então, esses frutos não são produzidos por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo na vida de quem anda em obediência. Uma comunidade de fé onde esses frutos são visíveis se torna um ambiente acolhedor, saudável, espiritualmente forte, capaz de testemunhar com poder e a realidade do reino de Deus. Por fim, a unidade dos salvos se manifestará plenamente na glória quando todos os filhos de Deus se revelarem como herdeiros da vida eterna. Jesus declarou: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Chegamos agora no terceiro e último subtópico, a oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21 e versículo 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim,
Sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. No versículo 21 e 22, né, conforme já lemos aqui, Jesus intercede para que os seus seguidores permaneçam unidos, não por um interesse institucional, por conveniência humana, mas por causa do testemunho que essa unidade carrega diante do mundo. Ao dizer, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus mostra que a unidade entre os crentes é uma poderosa evidência da verdade, da veracidade, né, de sua missão redentora. Portanto, sua oração é também um encorajamento para que os seus discípulos jamais abandonem esse compromisso. E a fé em Cristo, como único e suficiente Salvador, é um fundamento dessa unidade. Quando todos creem em Jesus, compartilham da mesma verdade, vivem sob o mesmo senhorinho e possuem a mesma esperança. Em base comum que torna possível a união de pessoas tão diferentes entre si. Não se trata de uma uniformidade de opinião, mas uma cultura, mais de um vínculo espiritual gerado pela salvação. É nesse terreno que floresce a verdadeira comunhão cristã. A unidade que Cristo deseja não depende de acordo externo, mas de transformação interna, operada pelo Espírito Santo. Contudo, essa unidade precisa ser constantemente incentivada. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam perseguições, tentações e dificuldades que poderiam minar a comunhão entre eles. Sabia que também que o inimigo tentaria semear divisões para enfraquecer o testemunho da igreja. Por isso ele ora ao Pai para que essa unidade se mantenha viva, forte e visível. Quando os cristãos permanecessem unidos em meio às provações, demonstra ao mundo que a sua fé é autêntica e que a mensagem que anuncia não é vazia, mas poderosa e transformadora. A falta de unidade, por outro lado, enfraquece o testemunho da igreja. Quando os crentes brigam entre si, quando as divisões dominam o relacionamento, quando o ego fala mais alto do que o amor, o mundo desacredita da mensagem que pregamos. Afinal, como alguém poderá crer num Cristo que supostamente salva e transforma se aqueles que dizem segui-lo vivem em constante conflito? Então aqui fica uma pergunta. A credibilidade do Evangelho está intimamente ligada à maneira como os cristãos vivem em comunhão. Chegamos à conclusão, para encerrar. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo. Esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função do reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de apresentar entusiasmado para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Chegamos aqui no final dessa lição. Que Deus abençoe aqueles que nos assistiram, que até a próxima, se assim Deus assim permitir. Deus abençoe, fica todo na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.